Vamos lá, Verônica. Nós, como comunidade, agora podemos fazer o quê? Barulho. A gente pode fazer barulho. Sabe, enquanto jovens, a gente pode realmente encher o saco dos ambientes em que a gente trabalha para eles se tornarem mais verdes. A gente pode, quiçá, entrar na política e, na política, advogar por algo mais verde na nossa política interna. Nós podemos, como eu estou fazendo agora, às vezes fazer exposições públicas em que você fala sobre a importância de discutir desses temas, tentar ir no máximo de conferências, de palestras, de outras coisas para a gente expor isso também. A gente pode cobrar isso dos nossos políticos eleitos, tentar cada vez mais votar em pessoas que trabalham com isso. A gente pode falar com pessoas do nosso entorno que às vezes não percebem que certos problemas estão ligados ao aquecimento global, como que o aquecimento global afeta a vida delas diretamente. Porque de repente nós convertemos outras pessoas em agentes de mudança que também vão gerar esse efeito de contar para outras pessoas sobre a importância de se combater o aquecimento global e para outras pessoas e para outras pessoas. E de repente, só você votando melhor em uma pessoa que combate esse tipo de coisa não faz diferença. Mas se você conseguir colocar aí 10 pessoas que eventualmente tornam mais 10 pessoas, que eventualmente tornam mais 10 pessoas, já são várias pessoas votando. Já é um vereador que você consegue eleger, de repente já é um deputado estadual, de repente já é aí um deputado federal. E cada um deles fazendo uma parte pelo meio ambiente. É difícil? É distante? É. Não tem como eu falar, olha, vamos sair aí no pátio e todo mundo absorve um pouquinho de gás carbônico. Se desse, ia ser ótimo. Infelizmente, não é assim que funciona. O que a gente pode fazer é tentar o máximo possível controlar a direção das políticas públicas que vão ser feitas a partir de agora. A gente faz isso, primeiro, se educando mais para a gente poder educar as outras pessoas. A gente faz isso, segundo, usando a nossa capacidade de fala para convencer outras pessoas e mostrar para outras pessoas que esse problema é sério. Não dá para você combater um problema que é uma ameaça global, apocalíptica, ficando calado. Então vai ser chato mesmo, é falar sempre que dá. E é falar para todo mundo que der. E é tentando melhorar a política da melhor forma possível. É fazendo a sua empresa se tornar mais verde, sendo você o dono dela ou um funcionário, tentando lançar essas campanhas. É tentando fazer o seu político defender políticas mais verdes e cobrar isso nas urnas. É fazendo isso tudo. E talvez no futuro a gente educando também as pessoas mais jovens que a gente que estão chegando aí para frente, elas também carreguem esse legado de tentar cada vez mais fazer melhor por um ambiente mais saudável. Vamos lá, pessoal. Fechamos aqui extrema-direita conservadora e como isso é um problema global. Vamos para o nosso próximo macro tema. Aquecimento global. A grande dificuldade em aquecimento global é descobrir como enfrentar uma ameaça conjunta com países cada vez mais separados, cada vez mais diferentes, cada vez em maior enfrentamento. Eu já falo para vocês, sem medo nenhum, porque eu sei que eu estou certo. Aquecimento global é o problema mais importante do século. Guerras vêm e vão, golpes de Estado vêm e vão, atentados terroristas vêm e vão, são todos terríveis, são todos traumáticos, mas eles vêm e vão. O aquecimento global, ao que tudo indica, é para sempre. A gente pode reduzir, desacelerar, parar o aquecimento global? Muito difícil. E quanto mais o aquecimento global piora, mais tudo no mundo piora. Nos últimos 30 anos, o volume de água no Pantanal, por exemplo, caiu 68%. Nós estamos todos os anos batendo recordes de temperatura, tanto para cima quanto para baixo. As tempestades são cada vez mais intensas, o nível do mar está cada vez mais alto. Mais aquecimento global significa mais doenças, porque você destrói habitats de animais que vão procurar comida onde dá, e onde dá é na cidade. E esses animais vêm para cá e de repente tem mais pandemia. Olha como que o aquecimento global está relacionado com tudo isso. De repente você muda muito a dinâmica de temperatura e aí você não tem mais previsibilidade para a agricultura, porque todo ano é ou máxima histórica de temperatura ou mínima histórica de temperatura. Quem planta nesse cenário? Uma das maiores invenções da humanidade foi o calendário para saber quando que ia fazer frio, quando que ia fazer calor. De repente a gente perde a noção. Como que você produz comida para alimentar 8 bilhões de pessoas se você não sabe plantar mais? Sabe, isso é o aquecimento global. Aquecimento global não é um problema de meio ambiente. Aquecimento global é um problema de economia. Aquecimento global é um problema de fome. Aquecimento global é um problema hídrico. Aquecimento global, por ser um problema disso tudo, é um problema de saúde pública, é um problema de guerras, honestamente, porque faltando água, por exemplo, em lugares extremamente importantes, você tem a bacia do Rio Nilo, já é uma bacia que dá briga entre Sudão do Sul, Sudão e Egito. Se você
seca ainda mais a bacia do Rio Nilo, cara, você tem uma guerra entre esses países para garantir quem vai ficar com a água. O Rio Jordão entre Israel e Jordânia. Seca o Rio Jordão. E aí, o que vai acontecer? Esses países com certeza não vão ficar ali de mãos abanando. Nós temos uma importância muito grande desse tema atualmente. E ele ainda não está sendo tratado com a devida relevância pela maior parte da comunidade internacional. Não é uma questão de simplesmente ter uma florestinha bonitinha, de ter uma reserva indígena, é uma questão de sobreviver. De verdade. E se vocês ainda não acham que isso é o bastante para justificar combater o aquecimento global como a coisa mais importante de todas, o Brasil tem 40% da sua balança comercial representada pelo agronegócio. Agora imagina que muda tanto a dinâmica climática que o agronegócio tem muita dificuldade de produzir no mesmo ritmo. 40% do nosso PIB vai para o saco. Isso é o quê? É desemprego, isso é fome, isso é guerra civil no Brasil e com razão talvez, porque olha o tanto de gente que vai passar fome, que vai passar miséria, que vai passar tudo. Então, é um tema que incomoda, importante. Vamos ter muito mais vídeos sobre isso no canal. E eu digo que esse tema vai se tornar cada vez mais importante porque os países já estão sentindo isso na pele. Brasil está em seca histórica tem 2 anos. 2019 teve seca histórica que levou a queimadas históricas. 2020 está com seca histórica que leva a queimadas históricas. China teve enchentes históricas. Estados Unidos e Canadá tiveram ondas de calor históricas. África teve enchentes históricas. A Austrália teve seca histórica, incêndios monumentais que depois levaram a uma infestação de ratos histórica, agora uma infestação de aranhas histórica. E a Austrália? Eles são diferentes, né? É bem complicado. Pois é, Verônica, é difícil, é difícil. Dá para resolver, mas assim, requer uma coordenação muito grande, principalmente da gente que é jovem. Requer que a gente honestamente fique muito irritado e faça muito barulho, encha muito o saco e ocupe todas as posições de poder que a gente conseguir, tanto no mercado privado quanto no mercado público, ocupar todas essas posições de poder e começar a tomar essas decisões, porque honestamente, esse é o planeta que estão entregando pra gente. Tem uma música do Billy Joel que chama We Didn't Start the Fire, e é exatamente isso que está acontecendo. O problema é um fire literal, o planeta está pegando fogo. We didn't start the fire, mas se a gente ficar aqui, é a gente que vai se queimar no final das contas. Então, realmente, estimulo todo mundo que assiste o Link Internacional aí a tomar esses espaços de fala e de poder e começar a fazer política ambiental. Porque senão, que é isso, galerinha? Vamos lá. Tem um relatório recente também do Intergovernmental Panel on Climate Change, que é um órgão feito comuns como a ONU, feito pelos países que fazem parte da ONU. E esse órgão soltou um relatório nos últimos meses que escancarou isso, sabe? Ok, emissão antropogênica de gás carbônico não é a única fonte de aquecimento do planeta, mas é certamente uma que contribui para que esse aquecimento global chegue mais rápido. E esses danos podem ser irreparáveis. Vamos lá. Helena e Verônica, vamos responder as perguntas em ordem aqui. Primeiro, Helena. Dá para resolver, mas há interesse real dos países adotarem medidas mais eficazes? Olha, tem a resposta esperançosa e tem a resposta realista. Eu acho que há um interesse dos países em resolver essas questões, mas dificilmente há um interesse dos países em fazer compromissos pesados o bastante para resolver essas questões. O lado bom de o apocalipse estar dando seus sinais agora e começando a ter mais enchente, mais queimada, e mais frio, e mais calor, e mais tudo, é que você começa a mostrar para as pessoas que não é brincadeira. Que o aquecimento global é uma coisa extremamente importante, porque enquanto ele era um conceito que era falado ali nas universidades, falado nas escolinhas, falado no jornal de vez em quando, mas que o pessoal não sentia na pele, era difícil um eleitorado cobrar isso de alguém que foi eleito. Agora que o pessoal sente na pele, é mais provável que isso vire uma pauta exigida expressamente de políticos eleitos. Principalmente a Europa. A Europa já é um continente que presta muita atenção em questões ambientais, mas deve prestar mais. Ainda sendo um continente que presta atenção em questões ambientais, os compromissos feitos pela Europa não são nem de longe o bastante para nos ajudar a reverter isso. Os Estados Unidos, talvez sob Biden, tomem uma postura mais incisiva sobre isso. Estou confiando nisso porque Biden deve precisar de um próximo grande projeto
para esquecer o Afeganistão. Aquecimento global é um ótimo projeto para se adotar, para tentar vender como o verdadeiro rosto do seu governo quando ele sair. A China tem objetivos de se tornar mais verde, tem feito coisas nessa linha, tem tentado, mas é uma questão de ver se ela vai fazer o bastante também. Fazer só o que dá não vale a pena. Ai, mas eu dei meu melhor. Mas se o seu melhor não é o bastante, querido, sabe? Melhore. Então é o que os países vão ter que fazer. Há interesse real dos países de adotarem medidas mais eficazes. A gente só tem que ver se são medidas eficazes o bastante. É nisso que a gente entra, principalmente enquanto jovens, enquanto pessoas educadas que sabem o que está acontecendo e que querem reverter essa situação. A gente entra em mostrar como certas medidas não são eficazes, a gente entra em dar mais sugestões eficazes, a gente entra em aprender realmente como funciona o funcionalismo público, como que funcionam as leis orçamentárias e apontar exatamente no orçamento de onde que pode sair cada coisa. A gente entra apontando fake news, a gente entra falando, olha, é mentira que isso está acontecendo, vocês não estão fazendo essa política. A gente entra chegando principalmente para a população menos educada e falando, olha, tá vendo a sua casa que pegou fogo por causa dessa queimada? Ela pegou fogo por causa desse fenômeno e o seu político é uma pessoa que está barrando políticas que podem ajudar isso a melhorar. Então a gente ajuda fazendo isso. Eu acho que essa é a principal coisa. E vamos lá, Verônica. Nós como comunidade agora podemos fazer o quê? Barulho. A gente pode fazer barulho. Sabe, enquanto jovens a gente pode realmente encher o saco dos ambientes em que a gente trabalha para eles se tornarem mais verdes. A gente pode quiçá entrar na política e na política advogar por algo mais verde na nossa política interna. Nós podemos, como eu estou fazendo agora, às vezes fazer exposições públicas em que você fala sobre a importância de discutir desses temas, tentar ir no máximo de conferências, de palestras, de outras coisas para a gente expor isso também. A gente pode cobrar isso dos nossos políticos eleitos, tentar cada vez mais votar em pessoas que trabalham com isso. A gente pode falar com pessoas do nosso entorno que às vezes não percebem que certos problemas estão ligados ao aquecimento global, como que o aquecimento global afeta a vida delas diretamente. Porque de repente nós convertemos outras pessoas em agentes de mudança que também vão gerar esse efeito de contar para outras pessoas sobre a importância de se combater o aquecimento global e para outras pessoas e para outras pessoas. E de repente, só você votando melhor em uma pessoa que combate esse tipo de coisa não faz diferença. Mas se você conseguir colocar aí 10 pessoas que eventualmente tornam mais 10 pessoas, que eventualmente tornam mais 10 pessoas, já são várias pessoas votando. Já é um vereador que você consegue eleger, de repente já é um deputado estadual, de repente já é aí um deputado federal. E cada um deles fazendo uma parte pelo meio ambiente. É difícil? É distante? É. Não tem como eu falar, olha, vamos sair aí no pátio e todo mundo absorve um pouquinho de gás carbônico. Se desse, ia ser ótimo. Infelizmente, não é assim que funciona. O que a gente pode fazer é tentar o máximo possível controlar a direção das políticas públicas que vão ser feitas a partir de agora. A gente faz isso, primeiro, se educando mais para a gente poder educar as outras pessoas. A gente faz isso, segundo, usando a nossa capacidade de fala para convencer outras pessoas e mostrar para outras pessoas que esse problema é sério. Não dá para você combater um problema que é uma ameaça global, apocalíptica, ficando calado. Então é ser chato mesmo, é falar sempre que dá. E é falar para todo mundo que der. E é tentando melhorar a política da melhor forma possível. É fazendo a sua empresa se tornar mais verde, sendo você o dono dela ou um funcionário, tentando lançar essas campanhas. É tentando fazer o seu político defender políticas mais verdes e cobrar isso nas urnas. É fazendo isso tudo. E talvez no futuro a gente educando também as pessoas mais jovens que a gente que estão chegando aí para frente, elas também carreguem esse legado de tentar cada vez mais fazer melhor por um ambiente mais saudável. Nós não começamos o incêndio que está aí no aquecimento global, mas eu gostaria muito de poder falar para as próximas gerações que a gente acabou com ele. Então, vamos nos esforçar, né? Vamos lá, Helena. Acho que o problema é que as pessoas entenderem que isso que elas sentem na pele é o aquecimento global. Entendo completamente. E eu acho que o nosso papel, enquanto debatedores, enquanto pessoas educadas, enquanto cidadãos, é realmente usar o nosso dom de comunicação para falar com essas pessoas e mostrar para elas que não é desligado assim, que é causa e efeito, que vai ficar pior. É fácil você falar de uma coisa complicada como o aquecimento global de um jeito complicado. Difícil é você pegar uma coisa complicada como o aquecimento global e tornar isso uma questão simples, que você consegue explicar para qualquer pessoa. Difícil é pegar o aquecimento global, que é um dos temas mais complexos das últimas décadas, e conseguir explicar isso de um jeito que uma pessoa que nunca teve acesso à escolaridade, como é o caso de várias pessoas no Brasil, consiga entender.
O dia que a gente fizer isso, esse é o dia que a gente está contribuindo para um mundo em que o aquecimento global realmente é combatido. É o dia em que a gente começa a falar com pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar isso formalmente numa instituição de ensino, mas que a gente consegue falar para elas e elas entendem. E elas sabem que está piorando e elas conseguem ver que tem esse efeito. E aí elas começam a cobrar. Então o nosso dever, a forma que a gente pode ajudar a combater o aquecimento global, é tornar o difícil fácil. É pegar esse conceito extremamente imenso, extremamente complexo e transformar ele numa questão muito simples que pode ser absorvida pela população brasileira e eventualmente usada para cobrar melhores posturas. O Brasil é um país muito suscetível a um congresso BBB, né? Bala, boi e Bíblia. E eu acho que a gente tem que tentar mudar esse perfil para pelo menos um desses Bs aí se tornar o V. Ser, em vez de boi, talvez verde. Essa ideia de que você só tem desenvolvimento econômico, que você só tem agronegócio quando você desmata e quando você acaba com o meio ambiente é uma ideia datada de décadas atrás. Já está na hora dela acabar. E eu acho que a gente pode ajudar o pessoal a entender melhor que aquecimento global não depende de supressão econômica. Aquecimento global pode ser motivo para combate ao aquecimento global, pode ser motivo para crescimento econômico. Eu super liguei meu, meu lado meu lado ativista aqui. Espero que tenha valido a pena para vocês também, pessoal, mas realmente é um problema seríssimo e que eu espero, pelo menos, por meio do Nick Internacional, fazer minha parte para ajudar a gente a resolver. Vocês podem ter certeza que sempre que eu estiver sentado com qualquer político, com qualquer empresário, com qualquer ativista, com qualquer líder mundial, e eu pretendo estar sentado com vários em um futuro não tão distante assim, vocês podem ter certeza que essa é uma das pautas que vai ser mencionada. Meio ambiente não é uma das coisas que a gente pode desistir de falar. Não dá. Por quê? Porque é na pele que a gente vai sentir isso mesmo. Daqui a um tempo é a gente que vai ver as tempestades terríveis, é a gente que vai ver o calor terrível, o frio terrível, a fome terrível, a falta de água terrível. E eu tomo isso como meu papel também ajudar a fazer do nosso mundo um lugar um pouquinho melhor. Posso não ter começado o incêndio, mas gostaria de terminá-lo. Vamos lá.